Olá pessoal, então vamos continuar aí, firme e forte aí, com o nosso CPC 27. Vamos aí no quadro, ele fala da vida útil, os seguintes fatores, a gente já viu que a vida útil é para o bem, né? Quanto tempo ele espera utilizar aquele bem, ou a quantidade de unidades que espera ser fabricado com aquele bem. Né? Os seguintes fatores serão considerados na determinação da vida útil de um ativo. O uso esperado do ativo, que é avaliado com base na capacidade ou na produção, né, física esperada. O desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais, tais como o número de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos de manutenção e o cuidado da manutenção do ativo que estiver ocioso. Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção ou de mudanças na demanda no mercado para o produto ou serviços derivados do ativo. E limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos contrato de arrendamento mercantil relativo ao ativo, né? Então, muitas vezes você compra um ativo que ele tem até uma vida útil de 10 anos, mas você, né, termina o seu contrato de arrendamento mercantil com 3 anos, então você tem que depreciar em função daquele limite ali do contrato, né? Depreciação, a diminuição lá dos valores dos elementos dos ativos mobilizados intangíveis serão registrados periodicamente nas contas de depreciação, amortização e exaustão. Depreciação quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objetos bens físicos sujeitos, né, a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. É obrigatória a constante revisão dos parâmetros que levaram à definição do valor periódico da depreciação. Cada componente de um item do imobilizado, como custo significativo em relação ao custo total do item, deve ser depreciado separadamente, a aeronave e a turbina, né? Se você tiver um item que tem um valor significativo em relação ao custo total, a gente faz a depreciação ali separada, certo? Beleza, e tá aqui que é obrigado aí a constante revisão dos parâmetros que levaram aí a definição do valor periódico. Eu tenho lá uma depreciação que eu vou depreciar em um bem que eu vou depreciar em 10 anos, eu vou estar sempre revisando, né, periodicamente isso aí. Olha só, a depreciação, o método de depreciação, ele deve refletir o melhor padrão de consumo daquele bem. Né? Por exemplo, o melhor método de depreciação seria em função de quê? Das unidades produzidas. Se tem uma capacidade para produzir 100 mil unidades, se eu produzir 20, eu deprecio 20%. Certo? Esse aí é o que reflete o melhor padrão de consumo do bem. Certo? Mas na falta de um método melhor, eu adoto o método o quê? O método linear. Certo? O método linear. Certo? Mas eu sou obrigado a adotar o método linear? Não. Tem que ser um método que reflita o melhor padrão de consumo. E outra coisa, você adotou um método, não quer dizer que você vai seguir aquele método ao tempo todo, não. Certo? Se tiver uma mudança de estimativa, se tiver alguma coisa que reflita melhor o padrão de consumo daquele bem do que aquele que você estava utilizando, você migra para o outro método. Certo? Na depreciação. Vamos lá. Cessa a depreciação quando o ativo é desativado por baixa de qualquer natureza ou transferência para ativo não circulante, né, mantido para venda ou para estoque, mas não cessa por ociosidade, certo? Vamos ver aqui, olha só. Cessa a depreciação quando o ativo é desativado por baixa de qualquer natureza ou transferência para ativo não circulante, a partir do momento que você define ele como vai vender. Ativo não circulante mantido para venda, se você classificar ele, tem um pronunciamento próprio desse ativo não circulante mantido para venda. O ativo não circulante mantido para venda, ele é classificado lá no ativo circulante, certo? Então, se você pegou e reclassificou que ele era imobilizado e agora definiu que vai vender, vai para ativo não circulante mantido para venda. Naquele momento, cessa-se a depreciação, certo? Ela vai cessar. Beleza, né? Ou então, baixa de qualquer natureza. Você vendeu aquele bem ou deu uma baixa por perecimento, ou um ativo imobilizado que foi declarado inservível, não vai prestar mais. Você vai dar baixa, claro, a partir daquele momento ali cessa-se o quê? A depreciação. Beleza, e quando é que ela começa? Olha, ela se inicia quando o bem está disponível para uso. Quando é que ele está disponível para uso? É quando ele está no local e em condição de funcionamento, na forma aí pretendida por quem? Na forma pretendida pela administração. Deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda, ou ainda na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro, certo? A depreciação,
Você não vai parar a depreciação quando o ativo se torna ocioso, né? Você só vai parar se ele se tornar ocioso se a depreciação dele foi em relação ao quê? Às unidades produzidas. Se ele está ocioso, não está produzindo nada, então você vai ter uma depreciação zero. Mas fora isso, a depreciação ela não vai cessar, ela não vai parar se aquele ativo tiver o quê? Tiver ocioso. Certo? A depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado do uso normal, a não ser que ele esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de depreciação, pelo uso desse como depreciação, pode ser zero enquanto não houver produção, claro, né? Pelas unidades produzidas, pelo uso, a depreciação pelo uso, se você não está usando, aquela depreciação pode ser o quê? Pode ser zero enquanto você não estiver produzindo nada. Perfeito, né? Então vai começar, olha só, quando é que a depreciação inicia? Quando está nas condições pretendidas lá pela administração. Muitas vezes, você adquire um bem aqui, ó, em X1, adquiriu, aí manda instalar aqui em X2, certo? Aí em X3, você pegou, fez os últimos reparos, ele está nas condições de operar. Aqui em X3, ele está nas condições de operar, nas condições pretendidas pela administração. Mas muitas vezes está faltando algum produto para que ele comece. Ó, é uma máquina e está faltando matéria-prima. E a matéria-prima só vai chegar no momento X4. Certo? Então esse bem ele vai começar a ser depreciado a partir de X3. Porque aqui ele já estava nas condições de quê? De uso. Aqui ele já estava nas condições pretendidas pela administração. Então, a partir dali, começa a ser depreciado. Mesmo que ele vai começar a operar quando? No momento posterior. Mas ele já estava nas condições de uso pretendida pela administração. Certo? E vai cessar quando? Quando aquele ativo for classificado como ativo não circulante mantido para venda ou então que você der baixa. Certo? Beleza. Método de depreciação. Método de depreciação utilizado, ele deve refletir o padrão de consumo pela empresa dos benefícios econômicos futuros. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de cada exercício. E, se houver alteração significativa no padrão de consumo previsto, o método de depreciação deve ser o quê? Deve ser alterado para refletir essa mudança. Certo? Nós vimos, o método ele deve refletir o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros do bem. Esse método é aplicado consistentemente entre os períodos, a não ser que haja alteração nesse padrão de consumo. O método deve ser sempre revisado ao final de cada exercício. E se houver alteração no padrão, a gente vai alterar aí, né, a depreciação para refletir essa mudança. Não é obrigatória, olha só, não é obrigatória a distribuição linear da depreciação, se outro critério reflete melhor o padrão de consumo dos benefícios do ativo. Então, aqui nós podemos ter a depreciação, são das unidades produzidas, das decrescente, cotas decrescente, ou o método linear. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem o método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método das unidades produzidas. Então não tem o método de quê? Dos saldos crescentes. Certo? Então não falo nada, é soma dos dígitos decrescentes que a gente vai utilizar. A depreciação pelo método linear, ela vai resultar em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso seu valor residual não se altere e vai ter o mesmo valor durante todo o tempo. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil. E o método das unidades produzidas resulta em despesa baseada no próprio uso lá do bem. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão de consumo dos benefícios econômicos incorporado ao ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. Método de depreciação, e nós vimos isso aí tudo, né? Método das cotas constantes, você vai pegar a depreciação, o valor de aquisição, menos o valor residual, dividido por quem? Dividido pela vida útil ou vezes aquela taxa. A soma dos dígitos, dos anos, né, saldo decrescente, também na realidade é linear. A gente mostrou aí, é linear, né, você vai decrescendo, só que ela não é constante. A despesa vai ser decrescente durante a vida útil. Esse método das unidades produzidas, despesa baseada no uso ou na produção esperada do ativo. A depreciação anual vai ser o número de unidades produzidas e o número de a taxa vai ser o número de unidades produzidas dividido pelo número de unidades a serem totais aí, estimadas aí a serem produzidas, né? Aí a gente acha uma taxa e vai depreciando em função daquilo ali. Método das horas de trabalho, contabilização, né? Método das horas, mesma coisa lá das unidades produzidas. Ele vai ter uma capacidade de horas de trabalhar. Se ele trabalhou X, a gente vai e acha uma proporção e vai fazer a depreciação.
Contabilização da depreciação, a despesa com depreciação, né? Débito de despesa com depreciação e a crédito de quem? De depreciação acumulada. Abaixa. O valor contábil de um item do ativo imobilizado ele deve ser baixado por ocasião de sua venda, a gente dá baixa, e quando não há mais expectativa de quê? De benefício com sua utilização, ou seja, quando aquele ativo foi declarado o quê? Aquele ativo é inservível, não vai mais gerar benefício, eu pego e dou baixa. Eu pego e dou baixa naquele ativo. Ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos no resultado quando o item é baixado. Então lá no imobilizado, lá na DRE da empresa, ele vai ter um item lá que vai ser ganhos ou perdas com venda de imobilizado. Você não vai ter receita de imobilizado, custo de imobilizado, lucro com imobilizado, não. Só tem uma rubrica só. Divulgação, as demonstrações contábeis devem divulgar para cada classe de ativo imobilizado os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto, os métodos de depreciação utilizados, as idas úteis ou taxas de depreciação utilizadas, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada no início e no final do período, a conciliação do início e do final do período do valor contábil, mostrando quais foram as adições, o que foi que você adicionou de imobilizado, quantos tiveram ali classificado como, né, foram classificados como mantido para venda ou incluído em grupos classificados como mantido para venda de acordo com o CPC 31, aquisição que foi por meio de combinações de negócios, aumentos ou reduções decorrente de reavaliações, né, ou se for o caso perda, provisões, né, ainda com o tema de provisões, para a perda de ativo conforme CPC 01, ou seja, todo o detalhamento em relação aos elementos lá do imobilizado, a gente vai divulgar, né, divulgar isso aí aonde nas notas explicativas. Reversão, se houve reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos, apropriada no resultado de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, depreciações, variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda, né, de apresentação e outras alterações. Todo relativo aí ao imobilizado nós iremos divulgar. Certo? E agora vamos lá. Vamos ver questões aí pra gente, detonar aí nesse CPC 27. Vamos lá, primeira questão aí fresquinha, né? Olha só, a depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada a partir do momento em que o ativo estiver efetivamente em uso. Falso! É a partir do momento que ele tiver o quê? Nas condições de uso que foi pretendida pela administração. Não precisa estar em uso. Quando ele estiver nas condições de uso pretendida pela administração, a gente vai começar a depreciar. Portanto, o primeiro item aí, falso. 2. No caso de aquisição a prazo de um item do ativo imobilizado, o seu custo deve ser calculado com base no equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento. Nós mostramos isso aí. Você comprou por 120, o valor à vista é 100, o ativo ele vai ficar contabilizado pelo valor correspondente ao valor à vista, verdadeiro. A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade de depreciá-lo. Falso, né? Não é porque você vai fazer reparo, manutenção, que não vai depreciar o bem. Falso, certo? Agora, lembrando, esses gastos com reparação e manutenção serão tratados como o quê? Serão tratados como despesa no resultado, que é diferente daquelas inspeções prévias, daquelas manutenções periódicas prevista pelo fabricante. Inspeções prévias, manutenções programadas, ali vai ser para o ativo. O valor residual não exerce influência na determinação do valor depreciável de um ativo. Claro que exerce. O valor depreciável é o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição, menos quem? Menos o valor residual. Então é claro que exerce influência no valor depreciável. Falso. Os custos de manutenção periódica de um ativo imobilizado são reconhecidos no valor contábil desse ativo. Falso. Os custos com manutenção periódica vão ser jogados no resultado como despesa. Portanto, falso. Uma entidade não deve reconhecer o custo da manutenção periódica de um item do ativo imobilizado no valor contábil desse item. Beleza. Pelo contrário, quando incorridos, esses custos são reconhecidos no resultado. Perfeito. Os custos com manutenção periódica vão ser reconhecidos aonde? No resultado. Perfeito. O método linear é o único método aceito para fim de apropriação do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Falso. É falso.
Tem que ser o método que reflita o melhor padrão de consumo dos benefícios lá correspondente ao ativo, né? Normalmente o que melhor reflete isso aí é um das unidades produzidas, né? Mas se você não tiver um método que reflita melhor, a gente utiliza o método linear, mas ele não é obrigatório, falso. Atualmente, o reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração, certo? Entretanto, os custos incorridos no uso, na transferência ou na reinstalação de um item são incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os custos de realocação ou reorganização, falso, né? Até aqui estava tudo certo. Agora, os custos incorridos em uso, em transferência ou reinstalação, aquilo vai ser tudo o quê? Despesa. Aquilo não vai mais incorporar ao custo do imobilizado. Portanto, falso. Em consonância com as normas internacionais, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, recepcionou o conceito de custo atribuído a bens do ativo imobilizado, mantendo na prática, por determinado período de tempo, a metodologia de reavaliação de ativos praticada no Brasil desde antes do CPC. Falso, né? Não foi mantida o método de quê? De reavaliação nada de ativos, certo? Essa coisa aí do custo atribuído, foi na época que foi, né, migrar para essas normas internacionais. A empresa, ela poderia, né, adotar o valor justo, aquilo ali. Mas só naquele momento, era só naquele momento, né, que fosse a empresa se inserir com as normas internacionais. Mas não é que com isso aí voltou a metodologia de reavaliação de ativos, nada. Você viu que a metodologia de reavaliação de ativos está o quê? Está proibida, certo? Mas no momento, se a empresa estiver, né, imagina você, estava proibida, está proibida a reserva de avaliação no Brasil desde 2008. Mas a empresa, ela, em 2010, ela foi seguir, né, a adotar lá as normas internacionais de contabilidade. Aí naquele momento ali, ela poderia levar o imobilizado dela, né, ao valor justo, mas só naquele momento, era uma única vez. Isso que é esse conceito de custo atribuído, certo? E isso não quer dizer nada, né? Tem uma metodologia da reavaliação, de jeito nenhum. Isso está vedado no Brasil, falso. 10. Em conformidade com o regime de competência, os gastos incorridos para a colocação de um ativo imobilizado recém-adquirido por uma entidade em local e condições que permitam o seu funcionamento de acordo com o planejado pela administração, deve ser reconhecido como despesa? Não. Os gastos incorridos para a colocação do imobilizado nas condições pretendidas pela administração, isso aqui vai ser custo do imobilizado, vai ser o ativo lá, portanto, falso. O valor contábil de um ativo imobilizado é o valor pelo qual ele é reconhecido na contabilidade, sendo deduzido da depreciação acumulada e da perda também acumulada por redução ao valor recuperável. Verdadeiro, né? Por redução ao valor recuperável. O valor contábil de um ativo imobilizado é o valor pelo qual ele é reconhecido na contabilidade, sendo, né, deduzido da depreciação acumulada e da perda também acumulada por redução ao valor recuperável. Às vezes, né, você não fala valor contábil líquido, mas falou valor contábil, é justamente aquele valor contábil líquido ali. Portanto, verdadeiro. 12. Um imóvel adquirido por uma empresa comercial fora de seu domicílio, com a finalidade de hospedar representantes comerciais em viagens a serviços, deverá ser registrado como ativo imobilizado. Verdadeiro. Isso aqui é como se fosse o quê? Uma expansão do uso, né, da empresa, certo? É uma expansão da atividade da empresa. Ela não alugou aquilo ali, adquirido por uma empresa fora de seu domicílio, com a finalidade de hospedar. Então, mesmo que ela cobre valor ali pelaquela hospedagem, aquilo não é o objetivo final, aquilo não é o fluxo de caixa principal. A empresa é uma empresa o quê? Comercial, certo? Portanto, verdadeiro, vai ser se classificado no ativo imobilizado. A redução do valor residual de um ativo imobilizado proporcionará aumento da cota de depreciação mensal desse ativo, caso sua vida útil seja mantida inalterada. Ah, Silvio, não entendi esse negócio aí não. Vamos supor que você tenha um valor de aquisição de 100 mil e está trabalhando com um valor residual de 20 mil, certo? Aí qual é o valor que você vai depreciar? 100 mil menos 20 mil. Então você vai depreciar 80. Se for depreciado em 10 anos, você vai ter 8 mil por ano. Aí você reduz agora o valor residual de 20 mil para 10. Quando você reduzir isso aqui de 20 mil para 10, significa que o valor depreciável vai ser 100 agora menos 10. 100 menos 10 vai ser 90.
90 dividido por 10 anos vai ser quanto? Vai ser 9 mil. Então ele disse que proporcionará um aumento na cota de depreciação. Isso é verdade. Vai ter um aumento sim na cota de depreciação se você diminuir o valor residual, né? A gente vai aumentar a cota de depreciação. Perfeito, verdadeiro. Determinado bem imobilizado foi adquirido ao custo de 100, sendo sua vida útil estimada em 10 anos, sem valor residual. Em 2014, após 8 anos de uso, já está depreciado 80%, foram realizados gastos de 1.000 para manutenção e reparos nesse imobilizado. Esse gasto de 1.000 a gente não vai agregar o valor do imobilizado. Nessa situação, o valor do imobilizado, né, desse imobilizado, no final de 2014 é igual a 20 mil. Então você tinha 100 mil, não tinha valor residual, a depreciação que você vai ter anual é aquele valor depreciável dividido pela vida útil. Então você teria 10 mil todo ano. Ao final de 8 anos, aquele bem que tinha um valor de quanto? Que tinha um valor de 100 mil, ele já iria estar 80% depreciado. Já iria estar com a depreciação acumulada de 80 mil. Portanto, o valor contábil é 20 mil. Ah, Silvio, mas teve um gasto de 1.000 com manutenção. Aqueles gastos vão ser, num resultado como despesa, não incorpora ao custo do imobilizado. Portanto, verdadeiro. Comparativamente aos métodos de saldos decrescente das unidades produzidas, o método linear resulta em despesa de depreciação inconstante. Falso. O método linear é despesa o quê? Constantes durante o longo da vida útil do ativo. Se você não tiver mudança lá de valor residual, vai ser valores constantes, refletindo um padrão estável de consumo, né? É o contrário, portanto, falso. O reconhecimento de despesa de depreciação mensal provoca variação patrimonial de natureza quantitativa, afetando o resultado líquido para menos. Claro, o reconhecimento de depreciação mensal, você vai ter o quê? Uma despesa com depreciação. E crédito de quem? De depreciação acumulada. Então, essa despesa com depreciação, isso vai diminuir o resultado. Isso vai ser uma despesa, vai diminuir o resultado. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Certo? Verdadeiro. 17. São características de um ativo imobilizado. São características de um ativo imobilizado. De propriedade da empresa. Precisa ser de propriedade da empresa, Silvio? Não, não precisa ter a propriedade, né? Desde que tenha transferido os riscos, os benefícios e o controle, você não precisa ter a propriedade. Não ter substância econômica, tem que ter substância econômica e poder gerar benefício econômico, sim, né? Vai gerar benefício, sim. Tangível, ter substância econômica e poder gerar benefício. Aqui estão as características, né, do imobilizado. Letra C, intangível, não. E sim, vida útil superior a 1 ano é uma característica, sim, do imobilizado, né? Mas ali está intangível. Tangível, letra D, beleza? Poder ou não gerar? Não, tem que poder gerar benefícios. E ter vida útil superior a 1 ano. Aqui vem não superior a 1 ano, errado. Destinado ao negócio da empresa, beleza. Ter vida útil superior a 1 ano, beleza. Mas não gerar benefício econômico, está falso. Portanto, questão 17, alternativa correta, letra B de bola. Questão 18. Uma sociedade empresária tem por política substituir cada máquina utilizada na produção após 5 anos de uso. Para uma determinada máquina, adquirida em julho de 2006, foram apuradas as seguintes informações de vida útil. Vida útil média informada pelo fabricante, 15 anos. Durabilidade média apurada pelas publicações técnicas especializadas, 12 anos. Existe na legislação tributária vigente a possibilidade de se utilizar um período de 3 anos para depreciação. Legislação tributária, 3 anos. Considerando os dados informados de acordo com, né, o ANBC-TG 27, que é o pronunciamento, né, CPC 27, reproduzido aí na norma, a vida útil da máquina a ser adotada para fins de registro contábil da depreciação será de quanto tempo? É o que, pessoal? A vida útil é a política da empresa. Ela espera utilizar por quanto tempo? Ela espera utilizar por 5 anos. Então pronto, é aquilo ali que vai ser a vida útil dela. Só tem uma alternativa com isso aqui, 5 anos. Por ser o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. E isso aqui vai ser sujeito sempre, claro, à revisão anual. Certo? 5 anos aí. Portanto, a alternativa correta, B de bola. 19. A depreciação de elementos do ativo imobilizado com vida útil econômica limitada. É influenciada pela existência, né, ou pelo exercício de duração ilimitada. Vida útil limitada. Ele tem uma vida útil limitada. Deve ser determinada pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do bem.
Não tem nada a ver essa depreciação, que vai ser essa diferença. Valor líquido de venda não tem nada a ver para você calcular a depreciação. É realizada para elementos patrimoniais de direitos, propriedades e bens intangíveis, não. Intangíveis vai ser amortização. É realizada para elementos de recursos naturais esgotáveis, isso aí vai ser exaustão. É feita para elementos patrimoniais tangíveis e pode se dar devidos a múltiplas causas, né? Desgaste pelo uso, ação da natureza, obsolescência, tudo isso se justifica aí a depreciação. Questão 20, um item patrimonial que atenda aos requisitos para ser reconhecido como ativo imobilizado no balanço patrimonial de uma companhia aberta deve ser mensurado pelo seu custo. Na ocasião do reconhecimento contábil, deve-se incluir no cálculo do custo do ativo imobilizado o valor do custo incorrido por ocasião de manutenção periódica. Isso aqui não, isso aqui é despesa. Do custo de relocação e reinstalação, isso aqui é despesa. Da estimativa inicial dos custos com que o adquirente do ativo imobilizado terá de arcar no futuro para desmontar e remover o item adquirido e para restaurar o local em que o bem está localizado. Beleza, esse aqui incorpora sim ao custo do imobilizado. Do imposto recuperável, se o imposto é recuperável, ele não vai para o custo, ele só vai para o custo se ele for não recuperável. Do custo incorrido no período em que o ativo ainda não estava sendo utilizado pela empresa, embora já estivesse apto a operar da forma pretendida pela administração, né? Não, do custo incorrido que o ativo ainda não estava sendo utilizado lá pela empresa, mas já estivesse, já estava apto a operar. Você já estava, não estava sendo operado, mas já estava apto a operar. Então os custos ali não incorporam mais ao imobilizado. Portanto, a alternativa correta aí do 20, letra C. 21. Ao ser classificado no ativo imobilizado, determinado componente patrimonial precisa ter de forma concomitante as seguintes condições: ser um bem capaz de gerar renda à empresa e estar sujeito à atualização monetária. Então, gerar benefícios, né? Gerar benefícios econômicos para a empresa. Ser uma exigibilidade. Exigibilidade é passivo, Silvio. Ser um bem de uso e não se destinar à venda. Isso aqui é característica do imobilizado. Tem que estar em uso e não pode destinar o quê? À venda. Ter a capacidade de gerar benefícios por 10 anos e gerar dividendo. Não, tem que gerar benefício econômico. Pode ser por 20, por 25. Proporcionar rendimentos através de vendas efetuadas. Também não, né? Vendas efetuadas não tem nada a ver. Portanto, alternativa letra C, ser um bem de uso e não se destinar à venda. Questão 22. Em 30/6, a empresa Barlavento S.A. adquiriu um terreno no município de Cataventos, dando em troca, nessa mesma data, um lote de 3 barcos à vela, adquiridos em 30/6/2015, há um ano atrás, né? A transação teve natureza comercial e os valores justos dos ativos cedidos e recebidos podiam ser mensurados com segurança. De acordo com o pronunciamento do CPC sobre ativos imobilizados, o terreno deveria ter sido registrado no reconhecimento inicial pela empresa Barlavento. Olha só, ele está adquirindo terreno, deu, né? 3 barcos à vela em troca. Pessoal, o custo de aquisição vai ser o valor em caixa, o equivalente em caixa, pago para adquirir aquilo ali, ou o valor justo quando na data da aquisição. O valor justo lá do ativo. O valor justo de quê? Do terreno. Quanto foi a data da aquisição? Em 30/6, certo? Então vai ficar, o terreno deveria ter sido registrado no reconhecimento inicial, por que valor? Pelo valor justo em 30/6/2016 de quem? Do terreno adquirido, pelo valor justo do terreno adquirido, certo? Portanto, letra C. Questão 23, ele fala aí com base nas informações descritas a seguir acerca da aquisição de um ativo fixo para a empresa Faço Tudo S.A., responda à questão. Bem adquirido, ele quer saber o valor que vai ser contabilizado lá como compra. Tem um monte de coisa. Bem adquirido, equipamento de corte a aço a laser. O custo de aquisição do bem, R$1.500.000. O custo a gente leva, né? Impostos recuperáveis, tem o ICMS. ICMS eu tenho que deduzir, estava lá, ó, o preço de aquisição menos os tributos recuperáveis. Então aqui eu vou tirar 18% de ICMS logo ali, ó. Vou ter que deduzir o ICMS. E qual foi o valor do ICMS que ele me disse aí? 18% de 1.500.000. 1.500.000 vezes 18%, que isso vai ser igual a quanto? A 270.000, correspondente ao ICMS que eu vou tirar. PIS e COFINS, não há incidência de PIS e COFINS quando da aquisição, né? Então a gente não vai ter crédito disso aí. Frete, por conta do comprador, e vai incorporar de 5% do valor do bem. O frete vai ser de 5%.
5% de 1.500.000 vai ser 750.000 do frete. Mão de obra interna do comprador para colocar a máquina em funcionamento. Ah, Silvio, aquela mão de obra, né? Seja instalação, seja o que for que teve de mão de obra que você gastou para colocar em funcionamento, aquilo vai, né, incorporar, sim, aquela mão de obra, né? A vida útil calculada foi 20 anos, o valor residual do bem. Só o valor residual, a vida útil, vai influenciar em quê, pessoal? Vai influenciar no cálculo da depreciação, vai influenciar lá no valor depreciável, mas não vai influenciar no custo de aquisição. A data da operação não vai influenciar também não. Então isso aqui vai ser o custo de aquisição da máquina. Portanto, nós vamos ter 1.500.000, né, menos 270.000, mais 750.000 e mais 24.500, que isso vai me dar, né? Vamos lá, 1 milhão. O frete não foi isso tudo não, né? O frete foi 5%. 5% é somente 75.000. O frete 75.000. Então vai ser mais, né, 75 ali vai dar 99.500, que isso vai ser igual a 1.329.500. 1.329.500. Portanto, a alternativa correta aí que você vai levar como custo não mobilizado, 1.329.500, portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. Beleza, pessoal? Então aí a gente para tomar água e já já a gente volta aí detonando aí essas questões do CPC 27. Até já.